Clara sempre foi uma mulher gentil, discreta e batalhadora. Após se casar com Daniel, o grande amor da sua vida, os dois decidiram morar temporariamente na casa da mãe dele, Dona Eunice, até conseguirem juntar dinheiro para alugar algo próprio. Clara não se incomodava com isso. Ao contrário, estava determinada a conquistar o carinho da sogra. Todos os dias ela ajudava com a casa, fazia o café da manhã, organizava a sala e lavava a louça com um sorriso no rosto. Mas Dona Eunice era uma mulher amarga, acostumada a controlar tudo ao seu redor. Desde o primeiro dia, fez questão de mostrar que não aprovava Clara. Com um olhar frio e julgador, dizia que ela não era mulher para seu filho e que não tinha berço. Daniel tentava minimizar, dizendo que era só o jeito da mãe, mas Clara já começava a perceber que aquele convívio não seria tão temporário nem tão simples assim. Mesmo assim, por amor ao marido, ela se calava. Mal sabia Clara que a pior parte ainda estava por vir e que o preconceito de Dona Eunice logo se tornaria uma arma cruel. Os dias foram passando e Clara, mesmo dando tudo de si, passou a ser alvo de humilhações diárias. Dona Eunice, sempre crítica, dizia que o arroz estava empapado, que a casa nunca esteve tão suja e até reclamava das roupas que Clara usava, insinuando que ela queria chamar atenção dentro da própria casa dos outros. Daniel notava o desconforto, mas se recusava a enfrentar a mãe. "Ela é assim mesmo, deixa pra lá", dizia ele. Mas cada comentário cortava Clara como uma faca invisível. Ela começou a se sentir sufocada dentro do ambiente que deveria ser um lar. Nem os sorrisos de Daniel à noite conseguiam apagar o gosto amargo das palavras de sua sogra. Eunice não gritava, mas falava com desprezo. Às vezes fingia que Clara nem existia. Em outras, lançava indiretas durante as refeições. "Na minha época, mulher que casava já tinha casa para morar. Agora, qualquer uma acha que pode se encostar no filho dos outros." Clara segurava o choro, se afastava e derramava suas lágrimas em silêncio no travesseiro. Estava cada vez mais claro. Para Eunice, ela não passava de um estorvo. Era um domingo ensolarado. A família estava reunida para o tradicional almoço de final de semana. Clara havia preparado tudo com carinho. Lasanha, salada, sobremesa. Estava animada para mostrar que podia, sim, cuidar da casa e da família. Mas mal sabia ela que aquele almoço terminaria em lágrimas. Dona Eunice, ao provar a comida, torceu o nariz e soltou em voz alta: "Se é isso que chamam de comida hoje em dia, o mundo tá mesmo perdido." Clara engoliu seco, mas não respondeu. No entanto, a sogra não parou por aí. Começou a criticar o tempo todo. A bagunça da cozinha, o sal na comida, o jeito como Clara se sentava. Até que soltou: "Você está se aproveitando do meu filho, quer viver às custas dele e ainda faz pose de esposa exemplar." Foi demais. Clara, nervosa, respondeu que merecia respeito. A discussão esquentou e Dona Eunice, diante de todos, gritou: "A minha casa não é hotel. Pegue suas coisas e suma daqui." Daniel, paralisado, não defendeu Clara. Ela, com o coração partido, subiu para o quarto, pegou suas coisas e foi embora, deixando para trás não só aquela casa, mas também parte de si. Sozinha, magoada e sem rumo, Clara encontrou abrigo na casa de uma amiga de infância, Mariana, que a acolheu de braços abertos. Pela primeira vez em anos, Clara dormiu em paz, mesmo com o coração despedaçado. No dia seguinte, decidiu que não deixaria a dor definir sua vida. Saiu cedo e bateu de porta em porta até conseguir um emprego como recepcionista em uma pequena clínica. O salário era modesto, mas suficiente para se reerguer. Aos poucos, foi ganhando confiança. Começou a estudar marketing digital à noite e economizar cada centavo. Mesmo ferida, Clara ainda amava Daniel, mas a decepção de ele não ter a defendido pesava muito. Ignorava as mensagens dele, que agora pareciam tarde demais. Cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória sobre o julgamento e desprezo que sofreu.
Ela jurou a si mesma que nunca mais dependeria da aprovação de ninguém, e muito menos da casa de Dona Eunice. Clara estava começando uma nova fase da vida, sozinha, mas determinada. O que ela não imaginava era que algo muito maior estava prestes a acontecer. Um telefonema mudaria seu destino para sempre. Algumas semanas após deixar a casa da sogra, Clara recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, um advogado com voz formal dizia: "Senhora Clara, a senhora foi nomeada herdeira no testamento de sua avó materna, Dona Margarida." Clara ficou em choque. Não via a avó há anos, desde que sua mãe faleceu. Pensava que a senhora sequer lembrava dela. Curiosa e emocionada, marcou um encontro no escritório do advogado. Lá, descobriu que herdara uma fortuna. 2 imóveis, aplicações financeiras, uma pequena fazenda no interior e uma conta bancária recheada. A fortuna era resultado de uma vida de economia e trabalho da avó, que guardava tudo para Clara. A jovem, emocionada, caiu em lágrimas. Aquela herança não era apenas dinheiro, era um símbolo de cuidado, um gesto de amor tardio, mas poderoso. Decidiu manter tudo em segredo por enquanto. Usaria com sabedoria. Com calma, alugou um apartamento confortável, investiu parte do dinheiro e começou a planejar algo grande, abrir o próprio negócio. Clara estava prestes a provar para todos, principalmente para quem a desprezou, que era muito mais do que uma sem futuro. E isso era só o começo. Com a herança, Clara passou a viver com mais conforto, mas sem perder sua essência. Ao invés de esbanjar, ela usou o dinheiro para crescer com dignidade. Fez cursos de empreendedorismo, investiu em conhecimento e teve uma ideia: abrir uma loja de produtos artesanais sustentáveis, algo que sempre sonhou. Alugou um espaço aconchegante e bem localizado, decorou com cuidado e lançou sua marca nas redes sociais. Em pouco tempo, os produtos começaram a viralizar. As vendas aumentavam a cada semana e Clara se tornou referência em criatividade e responsabilidade social. Sua história de superação também chamou a atenção da mídia, e ela foi convidada para dar entrevistas, participar de feiras e eventos de empreendedorismo feminino. Apesar do sucesso, Clara ainda mantinha o passado em silêncio. Não queria ser reconhecida apenas como a menina que foi expulsa da casa da sogra. Queria ser vista como a mulher forte que se reinventou. Por dentro, ainda havia mágoas, mas a satisfação de ter dado a volta por cima era maior. E tudo indicava que o destino ainda tinha planos surpreendentes. Afinal, quem humilhou Clara logo teria que engolir o próprio orgulho, com gosto amargo. Certo dia, enquanto navegava pelas redes sociais, Daniel se deparou com uma publicação de uma influenciadora comentando sobre uma loja inovadora de produtos artesanais. Para sua surpresa, a foto mostrava Clara sorridente ao lado de uma prateleira cheia de produtos. Chocado, ele clicou no perfil da loja e viu vídeos dela contando sua trajetória, participando de entrevistas e sendo aplaudida como uma mulher inspiradora. A ficha caiu. Clara havia vencido, e sem precisar de ninguém. A culpa tomou conta de Daniel. Ele lembrou da cena no almoço, do silêncio covarde diante da mãe, da forma como permitiu que Clara fosse expulsa sem levantar um dedo. Tentou ligar, mandar mensagens e até visitou o endereço da loja, mas sempre encontrava Clara ocupada ou indisponível. Ela o tratava com educação, mas com um distanciamento doloroso. Daniel percebeu que ela não era mais a mesma. Tinha se tornado mais forte, mais segura e mais distante dele. Aquilo o abalou profundamente. Pela primeira vez, sentiu que havia perdido algo que talvez nunca mais pudesse recuperar. Mas o que ele não sabia é que não era o único a descobrir sobre o sucesso de Clara. Quando Dona Eunice viu a entrevista de Clara na televisão, seu mundo parou. Sentada no sofá, com o controle remoto na mão e o rosto pálido, assistiu cada palavra com atenção. Clara falava com orgulho da avó, que havia deixado uma herança, e da dor de ter sido julgada por quem devia acolhê-la. Embora não tivesse citado nomes, Eunice sabia que era sobre ela.
A vergonha tomou conta. Sentiu-se exposta, mesmo que indiretamente. Mais do que isso, percebeu que tinha cometido um erro imperdoável. Ela, que tanto falou de valores, viu agora que havia rejeitado uma mulher de fibra. Tentou justificar para si mesma, dizendo que só queria proteger o filho, mas no fundo sabia. O preconceito e o orgulho a cegaram. Pela primeira vez, Dona Eunice se sentiu pequena. Buscou Daniel, mostrou a entrevista e em lágrimas admitiu: eu errei, ela não merecia aquilo. Daniel, ainda mexido, respondeu: e agora é tarde, mãe. Ela mudou e a gente ficou para trás. A dor do arrependimento começou a assombrar Eunice, que decidiu que precisava fazer algo, mesmo que fosse tarde demais. Iria procurar Clara e pedir perdão. Só não imaginava como seria recebida. Dona Eunice, com o orgulho ferido e o coração apertado, decidiu ir pessoalmente até a loja de Clara. Foi com Daniel, que, relutante, aceitou acompanhá-la. Ao chegarem, foram atendidos por uma funcionária simpática, que os conduziu até uma pequena sala nos fundos. Clara entrou minutos depois, surpresa ao vê-los. Usava roupas elegantes, postura firme e um olhar sereno, porém distante. Dona Eunice, visivelmente desconfortável, respirou fundo e começou a falar. Pela primeira vez, não com autoridade, mas com humildade. Pediu desculpas. Disse que agiu com preconceito, que se deixou levar pelo orgulho e pelo medo de perder o filho. Confessou que se sentia envergonhada por ter julgado Clara sem conhecê-la. Clara ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando Eunice terminou, ela apenas respondeu: eu agradeço seu pedido, mas o perdão não apaga o que foi feito. Daniel tentou intervir, dizendo que ambos estavam arrependidos, mas Clara se manteve firme. Não foi grosseira, mas também não foi complacente. Deixou claro que agora era uma nova mulher e que não abriria mão da sua paz por culpa alheia. O clima era tenso. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Após o encontro, Clara ficou pensativa. As palavras de Dona Eunice foram sinceras, mas o peso das cicatrizes ainda falava mais alto. Ela lembrava das noites em que chorou sozinha, das palavras cruéis, do desprezo constante. Nada disso desaparecia com um simples pedido de desculpas. Clara entendia que o perdão era necessário, para si mesma principalmente, mas também sabia que isso não significava permitir reaproximações imediatas. Não queria alimentar rancor, mas também não queria fingir que nada aconteceu. A dor que sentiu a transformou. Hoje ela era fruto da superação que brotou daquela rejeição. E embora sentisse compaixão, não havia mais espaço para a mesma relação de antes. Decidiu manter distância, não para punir, mas para se proteger. Quando Daniel insistiu em retomar contato, ela foi direta. Você teve a chance de me defender e escolheu se calar. Hoje eu escolho seguir em frente. A clareza com que disse isso foi como um espelho para ele. Clara não era mais aquela menina que pedia espaço. Agora ela era dona do próprio mundo, e ninguém mais teria o poder de tirá-la de onde ela mesma construiu para si. Clara se tornou símbolo de superação. O que antes era dor, agora era combustível. Ela passou a ser convidada para palestras, rodas de conversa e eventos voltados para mulheres empreendedoras. Sua história inspirava. Mais do que sucesso financeiro, Clara alcançou algo ainda mais valioso: respeito próprio. Ela entendeu que não precisava da validação de ninguém para ser feliz. Criou projetos sociais para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade e se tornou uma referência de empoderamento. Muitas que antes se calavam diante de sogras abusivas, parceiros omissos e julgamentos familiares, agora encontravam coragem ao ouvir Clara falar. Sua vida amorosa, por outro lado, estava em pausa. Ela ainda gostava de Daniel, mas havia compreendido que amar alguém não significa se anular. Talvez o amor um dia voltasse, talvez não. Mas, acima de tudo, ela agora se amava. Clara não era mais a nora humilhada.
Era empresária, líder, inspiração e, principalmente, era livre. A dor ficou no passado e dela nasceu uma mulher que ninguém mais teria coragem de expulsar. Daniel, por sua vez, entrou em um processo doloroso de autorreflexão. Ver Clara brilhando o fez perceber tudo o que perdeu. Não apenas uma esposa, mas uma mulher incrível, companheira e leal. Sentiu vergonha por não tê-la defendido, por ter escolhido o silêncio em vez do amor. Começou a fazer terapia e repensar suas atitudes. Ele não era um homem ruim, mas foi fraco. E entendeu que ser bom não basta quando se omite diante da injustiça. Tentou reaproximar-se, mas Clara, embora cordial, mantinha distância. Não por vingança, mas por respeito a si mesma. Daniel percebeu que talvez tivesse perdido Clara para sempre, e isso doía. Ainda assim, decidiu fazer algo com essa dor. Passou a se engajar em campanhas contra o machismo estrutural e a omissão masculina. Falava abertamente sobre seus erros em grupos de apoio e palestras, incentivando outros homens a se posicionarem. Transformou a culpa em ação. Nunca deixou de amar Clara, mas entendeu que, às vezes, amar alguém é aceitar que ela siga seu caminho, mesmo que não inclua você. O amadurecimento chegou tarde, mas chegou. Com o passar do tempo, Dona Eunice envelheceu. A arrogância deu lugar à solidão. Daniel seguiu sua vida. Clara se afastou, e a casa, antes cheia de vozes, agora era silêncio. Ela passou a repensar tudo. Sua forma de criar o filho, a mania de controle, o orgulho ferido. Não foram poucas as noites em que chorou sozinha, revendo mentalmente a cena em que expulsou Clara. Pensava nas palavras ditas, no olhar ferido da jovem, no silêncio do filho. Ela poderia ter tido uma nora doce, uma neta talvez, uma família mais completa. Mas o preconceito falou mais alto. Eunice tentava se redimir de pequenas formas. Doações, cartas não enviadas, mensagens que escrevia e apagava. Mas o tempo não volta, e algumas feridas, mesmo cicatrizadas, deixam marcas para sempre. Seu maior castigo não veio de ninguém, mas da própria consciência. Agora, cercada de arrependimentos, entendeu que a maior riqueza que alguém pode ter é o afeto sincero. E ela, com tudo o que quis controlar, perdeu justamente o que não se compra: amor e respeito. Anos depois, Clara foi homenageada em um grande evento nacional de empreendedorismo. Recebeu um prêmio de reconhecimento por seu impacto social e sua trajetória inspiradora. Vestida com elegância, com um discurso emocionado, ela falou de luta, força e resiliência, mas sem citar nomes, sem mágoa. Apenas gratidão pelas lições que a vida lhe deu, mesmo que dolorosas. Na plateia, discretamente, estavam Daniel e Dona Eunice. Eles assistiram de longe, sem se anunciarem. Daniel segurava as lágrimas, enquanto Eunice mantinha a cabeça baixa. Após o evento, Clara foi avisada que os dois estavam presentes. Pensou por alguns instantes, respirou fundo e pediu que os deixassem entrar em sua sala reservada. O reencontro foi breve, mas respeitoso. Clara apertou a mão de Eunice, abraçou Daniel e disse: "Que bom que vocês vieram." Eles não pediram mais nada, apenas ouviram. Naquele momento, não havia vitória ou derrota. Havia reconhecimento e, no fundo, uma ponta de paz. Às vezes, o perdão não muda o passado, mas liberta o presente. Clara continuou crescendo. Sua loja virou franquia, seu instituto social ganhou visibilidade nacional e sua história passou a ser contada em escolas, revistas e podcasts. Mas o maior legado que ela deixou não foi material, foi emocional. Mostrou que mesmo diante da rejeição, da humilhação e do abandono, é possível recomeçar. Inspirou mulheres a saírem de relações tóxicas, a acreditarem em si mesmas, e homens a refletirem sobre suas atitudes. Mostrou que o perdão é possível, mas que ele não exige convivência, apenas consciência. Hoje, Clara vive em paz. Casou novamente, teve uma filha e construiu a família que sempre sonhou, baseada em respeito e amor mútuo. O passado não foi apagado,
mas se tornou base sólida para a mulher grandiosa que ela se tornou. Sua filha, ainda pequena, já cresce ouvindo que a força de uma mulher não está em agradar, mas em se respeitar. E assim, Clara virou mais do que uma sobrevivente. Virou referência. Sua história começa com uma rejeição cruel, mas termina como uma verdadeira revolução silenciosa, dessas que mudam vidas para sempre. Gostou dessa história? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se de alguma forma ela te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples história pode acender uma luz onde só havia escuridão. Deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Sua vivência pode inspirar outras pessoas a se libertarem, recomeçarem e se tornarem sua melhor versão. E se você já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Esse canal existe para te lembrar que a dor pode até te derrubar, mas a transformação começa quando você decide se levantar.